de ciclo petrológico, né, a gente fala do ciclo das rochas. E esse ciclo das rochas, ele é marcado pelos processos que levam à formação desses elementos rochosos. Petro é rocha, lógica é estudo, né? Então, o ciclo petrológico, também conhecido popularmente como ciclo das rochas. É importante, para assistir essa aula, que vocês tenham assistido às aulas anteriores, para entenderem de maneira muito clara e muito simples o que é uma rocha magmática, o que é uma rocha sedimentária, o que é uma rocha metamórfica, tá? Mas aqui, via de regra, fica tudo muito simples, a gente vai conseguir entender o ciclo, beleza? O Enem, essa matéria de ciclo, nunca caiu, nunca houve uma questão de ciclo petrológico. O Enem já teve questão sobre tipos de rochas propriamente ditas, tá? Sobre rocha sedimentar, sobre rocha metamórfica, sobre rocha magmática, uma questão pura sobre esses tipos de rocha. Agora, o ciclo nunca caiu. Quem quer fazer outros vestibulares, FUVEST, que é a USP, Unicamp, Fundação Getúlio Vargas, igual tem muita gente aí que quer fazer, e outros aí que eu não lembro se alguém vai fazer algum outro tipo de vestibular, os ciclos eles caem muito, tá? O Enem nunca caiu, mas os outros vestibulares caem. Bom, eu vou começar a explicar o ciclo da rocha falando sobre rocha magmática. A gente começa com a rocha magmática. Por quê? Ela é chamada rocha-mãe, tá? É por causa da rocha magmática que a gente tem a formação de todas as outras. Ela é chamada de rocha-mãe porque as primeiras rochas formadas na história da Terra são rochas magmáticas. A Terra era toda magma, a superfície da Terra solidificou e virou a crosta ou a litosfera. Esse magma solidificado que deu origem à litosfera é rocha magmática. Essas primeiras rochas elas solidificaram muito lentamente, a formação da crosta demorou 1 bilhão de anos e meio. Então, as primeiras rochas magmáticas são e foram rochas de solidificação extremamente lenta. Quem já assistiu às aulas de rocha magmática viu que rocha magmática de solidificação lenta, o grande exemplo é o granito, que é uma rocha cristalina, formada por vários cristalzinhos, que são vários minerais de cores diferentes, solidificados em tempos diferentes. Então, quer dizer que a litosfera ela é formada basicamente de granito. E a partir dele, que é a principal e a maior, a mais abundante rocha que existe no planeta Terra, a partir dele a gente tem a formação de todas as outras rochas. Por isso eu começo pela rocha magmática ou rocha-mãe. Observação. Me mandaram uma dúvida essa semana, a Duda me mandou a dúvida essa semana. Ô Duda, se você estiver assistindo a aula agora, desculpa citar seu nome, tá? Eu não te pedi autorização, desculpa, tá? Se eu não pudesse ter feito isso, você me avisa, tá? Você me desculpa. A Oi, Duda, ela me Bruno, tá mandou uma dúvida. tranquilo? Tá tranquilo? Tá bom, ainda bem. A Duda me mandou uma dúvida. Eu posso contar a dúvida pro povo, Duda? Pode? Então tá. Ela me mandou uma dúvida que foi o seguinte: ô Bruno, se a rocha magmática ela é de solidificação lenta e ela é formada hoje em dia dentro da crosta, nas câmaras magmáticas, que estão a 30, 40, 50 quilômetros de profundidade, como que o granito chega até nós? Né? A gente pega o granito e vai fazer construção civil, vai fazer bancada de pia, vai fazer piso, acabamento em parede. Como que o granito chega até a gente? Na verdade, o granito não chega até a gente. Nós é que vamos até o granito. O granito que a gente pega não é o granito da câmara magmática que está lá no fundão. O granito que a gente acessa e explora, que a gente escava para poder chegar nele, explode com dinamite, etc., é o granito formado na crosta terrestre. É um granito muito antigo, que são os granitos que estão mais perto da superfície na formação da crosta. Então, por isso, apesar de a rocha magmática ser antiga, ser uma rocha de formação extremamente lenta, mas a gente consegue ter acesso a essa rocha magmática formada de maneira mais superficial na solidificação da crosta. Aí é que está o detalhe. Essa rocha magmática, ela acaba sofrendo um processo ao longo da sua história de bilhões de anos, ela sofre um processo chamado de intemperismo. Eu acabei agora cedo de gravar as aulas sobre intemperismo propriamente dito. O que é o intemperismo? É a ação dos agentes externos, temperatura, vegetação, micro-organismos, água, que eles vão modificando essa rocha e transformando a rocha em
sedimento. Então, eles transformam a rocha em sedimento, em grãozinho, beleza? E aí, esses sedimentos, rocha magmática, eles são o solo, derivados de uma rocha magmática, e esses sedimentos, em função dos mesmos agentes externos, eles são transportados num processo chamado de erosão. A erosão, então, ela é o transporte dos sedimentos. Esses sedimentos são depositados num processo chamado de deposição ou sedimentação. E a partir desse processo de deposição dos sedimentos, fruto do intemperismo de uma rocha magmática, por exemplo, nós teremos a famosíssima diagênese. Gente, eu estou falando esses nomezinhos aqui. Quem assistiu a aula de rocha sedimentar, por exemplo, está postada lá, que foi a aula dessa semana, tem todos esses conceitos sendo ditos lá na aula. Então, é uma rocha magmática que é a primeira, formada há 3 bilhões de anos atrás, litosfera. Ela sofre a ação de agentes externos ou exógenos, ela é transformada em sedimentos, ela é toda quebradinha, desintegrada, transformada em sedimentos, que é o intemperismo. Esses sedimentos são transportados pela erosão e depositados. Essa deposição faz com que os sedimentos sofram a diagênese, que é a cimentação, a junção desses sedimentos, e eles se transformam em rochas sedimentares. Então, uma rocha magmática, em função de agentes externos, ela vira uma rocha sedimentar. Isso é a primeira fase do ciclo petrológico. Então, repara que para uma rocha magmática virar uma rocha sedimentar, nós dependemos da ação dos famosíssimos agentes externos, ou também conhecidos como agentes exógenos. Beleza? Agentes externos ou agentes exógenos. Repito, então, a transformação de uma rocha magmática em uma rocha sedimentar, ela depende dos agentes externos. Muito bem. Essa rocha sedimentar formada, ela pode ser convertida novamente numa rocha magmática. Por isso a gente chama de ciclo. Como que uma rocha magmática, ou melhor, uma rocha sedimentar, vira uma rocha magmática? Por exemplo, quando essa rocha sedimentar ela está próxima de uma área que aconteça um processo chamado de vulcanismo. Beleza? Ou ainda um processo chamado de tectonismo. O tectonismo eu acho até mais fácil de entender nesse caso. Quando a gente tem choque de placa tectônica, acontece a famosa subducção, que é a rocha mergulhar em direção ao magma, mergulhar em direção ao manto. Quando acontece a subducção, no processo de tectonismo, essa subducção produz o aumento da temperatura. Aumentou a temperatura. Quando aumenta a temperatura por causa do tectonismo, ou por causa de uma erupção vulcânica do magma fluindo na superfície, ou no caso da subducção, o que acontece com essa rocha, que é uma litosfera, que é a placa tectônica, ela vai sofrer a fusão, ou seja, ela vai derreter. Quando essa rocha sedimentar derrete, significa que ela se transforma em magma. Olha que bonito. Então ela virou magma. Ela vira magma porque ela entrou em contato com o magma do vulcanismo e o magma quente fundiu a rocha sedimentar. Ou o processo mais comum é, em caso de tectonismo, subducção, aumenta a temperatura, produz a fusão da rocha sedimentar e ela vira magma. Essa rocha que virou magma, o magma vai ser lançado na superfície e vai passar por um processo de resfriamento. Por exemplo, voltando aqui, no caso do vulcanismo, que é quando a gente tem o extravasamento magmático. Esse vulcanismo joga o magma para fora, para ter um extravasamento e para ter uma solidificação mais rápida. Significa que esse material vai passar pelo resfriamento
resfriamento em contato com ambientes mais frios, por exemplo, a atmosfera ou água do oceano, por exemplo, e em função do resfriamento, esse magma será solidificado, que é a solidificação. E aí o magma solidificado, ele vira rocha magmática. Então, repara que houve a formação de uma rocha sedimentar que sofreu, por exemplo, o tectonismo. Eu vou escrever aqui para vocês terem bem registradinho e bonito. Por exemplo, a subducção. Beleza? Em função da subducção, aumenta a temperatura, a rocha funde e vira magma. Acontece o vulcanismo, que é o extravasamento. Essa rocha na superfície, esse magma na superfície resfria, solidifica e forma a rocha magmática. Então, a gente tem aqui um mini ciclo dentro do grande ciclo que vai formar aqui entre rochas magmáticas e rochas sedimentares. Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Ô, Bruno, Oi. porque você falou que as rochas metamórficas, elas se transformam em metamórficas por causa do aumento da temperatura. Então, eu não entendi como é que a sedimentar virou magmática em vez de metamórfica. Pois é. A sedimentar é mais comum, por isso que a gente vai fazer o ciclo aqui de cima, ó, que ela vai virar metamórfica para depois virar magmática. Tem um ciclo a parte de cima dele aqui. A rocha sedimentar é mais comum em função do tectonismo, ela virar uma rocha metamórfica para depois virar uma rocha magmática. Mas quando acontece o tectonismo, pode acontecer de nem toda rocha sedimentar submetida à pressão do tectonismo virar uma rocha metamórfica. Então ela pode fundir antes de sofrer o metamorfismo. Entendeu? Bruno, Oi. a gente consegue de alguma forma artificial fazer uma transformação dessas de alta pressão numa rocha ou não? Consegue. Ô Igor, lá no Japão, é o Japão, né, gente? Japão, tecnologia, fazer coisa artificial, robô e máquina, os caras estão anos-luz, né, na frente. Os caras criaram em um laboratório um equipamento que simula a alta pressão do interior da Terra e principalmente a alta pressão derivada de tectonismo convergente. Os caras conseguiram transformar rocha sedimentar em metamórfica em função da alta pressão, e aumentando a pressão, você produz o aumento da temperatura, PV igual a nRT, e conseguiram transformar a rocha sedimentar em metamórfica e depois fazer a fusão dela virando magma, aumentando a pressão dentro de uma máquina. Então eles conseguiram fazer isso para acelerar esses processos e facilitar os estudos de transformação de rocha. E os caras conseguiram mais ainda. Nessa mesma máquina, os caras conseguiram transformar carbono em diamante, porque para transformar o carbono em diamante, a gente precisa de pressão tectônica. Normalmente, em áreas de tectonismo, principalmente convergente, é muito comum a formação de diamante, de pedras preciosas, que são minerais isolados submetidos a alta pressão. Por exemplo, o carbono em alta pressão, ele se reorganiza e vira o diamante. Os caras conseguiram fazer isso. Curiosidade, Lucas. Desculpa, Igor. Curiosidade. Essa empresa lá no Japão, ela, para fazer marketing dessa máquina, desse diamante, dessa capacidade de transformação de minerais que só acontecem na natureza, esses metamorfismos, eles contrataram Pelé, lá nos anos 90, e o Pelé cortou o cabelo, eles pegaram o cabelo do Pelé, levaram lá para o Japão, colocaram nessa máquina, porque o cabelo é carbono, né, gente? Levaram, a gente é carbono, né? E aí levaram lá para o Japão, colocaram o cabelo do Pelé nessa máquina, o cabelo dele virou um diamante pequenininho assim. Eles fizeram um anel de um solitário e a ação de marketing foi o Pelé oferecendo esse anel para a mãe dele quando ela ainda estava viva. E aí a propaganda era que a pessoa ela tinha capacidade de transformar partes do seu corpo em diamante e entrar para a eternidade oferecendo para a pessoa que ela ama. Olha que bonito. Acabou que não foi para frente, não. Porque era tão caro, mas tão caro, que era só comprar o diamante de verdade, que já é caro. Mas era mais barato comprar o diamante do que mandar fazer o diamante. Então a empresa acabou não evoluindo no negócio. Mas, Igor, é possível. O Japão, eles conseguiram fazer isso. Beleza, meu povo? Ô, Bruno, Historinha divertida, né? Oi.
Eu tenho uma dúvida, mas é tipo com relação aos agentes externos e exógenos que você falou da magmática para sedimentar. No caso da sedimentar para magmática, seriam os agentes endógenos? Isso, vou escrever aqui agora. Da magmática para sedimentar, agentes exógenos. Da sedimentar para virar magmática, necessariamente a gente tem que ter agentes endógenos, que é a ação da temperatura interna da Terra, tectonismo, vulcanismo, produzindo essas transformações. Beleza. Só isso? Foi? Ô, Legal. Bruno, Oi. isso que você está fazendo é meio que uma revisão das videoaulas ou matéria nova? Ô bicho, vira uma revisão, tá, Matheus? Acaba virando uma revisão, porque essa matéria em si só ela é uma revisão. Só que repara que eu não estou falando aqui dos processos de formação em si, porque na aula lá da semana eu falo do intemperismo, da erosão, faço os desenhos, falo dos tipos de rocha sedimentar. Aqui é um resumo pensando nos ciclos de formação das rochas. Então acaba sendo, é uma matéria nova isso daqui, tá? Porque esse ciclo ele é uma matéria nova, vocês não estudaram isso daqui ainda, mas acaba virando também uma revisão. Por isso que é legal, Matheus, para assistir essa aula, ter assistido às aulas da semana. Entendeu? Pode passar aqui. Você vai aparecer aqui rapidinho, mas não tem problema não. Fala, Matheus, desculpa. Não, você está falando que eu entendi. Obrigado. Entendi, beleza. Bom, aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, bom, então a gente fez magmática virar sedimentar e sedimentar virar magmática. Agora a gente vai para a parte de cima ali do ciclo, tá? Que é fazer a sedimentar virar metamórfica e virar magmática. Aí a gente fecha o ciclo entendendo que tudo pode virar tudo, tá? Bom, a rocha magmática, presta atenção, volta aqui, a rocha sedimentar, ela vai virar uma rocha metamórfica. Como que acontece para uma rocha sedimentar virar uma rocha metamórfica? Ela tem que sofrer dois processos. Ou ela vai sofrer a compactação. Quem assistiu a aula de rocha metamórfica entende o que é isso. São camadas de sedimentos sobre camadas de sedimentos, formando um pacote sedimentar que pode ter metros ou quilômetros de espessura. Isso vai produzir um aumento do peso muito grande, vai compactar os sedimentos, produzindo metamorfismo. Ou ela pode sofrer o tectonismo. Ou ela pode sofrer o tectonismo. Beleza? O tectonismo, que vai fazer a rocha sedimentar, por exemplo, poder virar uma rocha magmática. Mas normalmente, antes dela virar magmática, ela vira uma metamórfica. E aí essa compactação e o tectonismo produzem o aumento da temperatura e da pressão. Por isso, a condição essencial de uma rocha sedimentar virar uma rocha metamórfica é o aumento da temperatura e ou da pressão, que pode ser junto ou separado. Beleza? Cachorrada, que agora começou a latir louca. Então vai ser compactação, tectonismo, aumento da temperatura e ou pressão. Quando aumenta a temperatura e ou pressão, isso daqui produz a modificação da composição química da rocha. Os cristais e os minerais que compõem a rocha, eles se reorganizam, sofrendo, então, o famoso metamorfismo. Quando acontece o metamorfismo, a rocha sedimentar vira uma rocha metamórfica. Beleza? Daqui a pouco eu vou dar exemplo de rocha que sofre esse processo. Então, para uma sedimentar virar uma metamórfica, é a compactação, a compressão da rocha, ou o tectonismo, que é um tipo de compressão também. Aumentam temperatura e ou pressão, pode ser junto ou separado. O tectonismo normalmente são os dois juntos. A compressão normalmente é só a pressão. Isso produz a reorganização dos minerais. É como se a compactação, a pressão exercida, favorecesse algumas reações químicas entre alguns minerais, e aí a rocha quimicamente ela se transforma e vira uma outra rocha, que é chamada de rocha metamórfica. Só que essa rocha metamórfica, a rocha sedimentar então virou metamórfica, só que essa rocha metamórfica, ela pode virar também uma rocha sedimentar, para a gente fazer esse mini ciclo aqui, ó.
Como que a rocha metamórfica vira uma rocha sedimentar? Sofrendo exatamente os mesmos processos da rocha magmática. Ela vai sofrer o intemperismo. Do intemperismo, ela sofre a erosão, que é o transporte. Da erosão, nós temos a deposição. E desses sedimentos depositados, nós temos a diagênese, que é quando os sedimentos agregam, ficam grudadinhos uns nos outros, e da diagênese nós temos a formação da rocha sedimentar. Então a gente teve a formação de uma rocha sedimentar vira uma metamórfica, e da metamórfica ela vira sedimentar, formando esse miniciclo que está aqui, ó. Então aqui a gente já tem 2 miniciclos. Magmática, sedimentar, sedimentar, magmática, sedimentar, metamórfica, metamórfica, sedimentar. Repara que esse processo todo, ele pode ter a ação dos 2 tipos de agentes. A gente pode ter a ação, deixa eu pegar a canetinha verde aqui para ficar bem bonitinho. Ele pode ter a ação dos agentes endógenos e a ação dos agentes exógenos. Para sedimentar virar metamórfico, a gente está trabalhando aqui com a ação dos agentes endógenos, principalmente pensando no tectonismo, e a ação de agentes exógenos, pensando apenas na compactação em função do peso, beleza? E aí os agentes endógenos, eles não atuam. A gente está falando de agente externo. E quando a rocha metamórfica vira rocha sedimentar, sempre quando tem a produção da rocha sedimentar, automaticamente, necessariamente, tem que ter ação de agentes exógenos. Então, rocha sedimentar, sempre agentes exógenos atuando. Beleza? Então, a gente tem esse segundo miniciclo. Tranquilo? Dúvida? Tranquilaço? Beleza. E aí agora a gente vai para o último miniciclo aqui, que é o ciclo entre rocha metamórfica e rocha magmática, que vocês já entenderam o processo de transformação. Para uma rocha metamórfica virar uma rocha magmática, essa rocha metamórfica ela tem que sofrer com os processos de vulcanismo e tectonismo. Tranquilo? Então, a gente vai ter a transformação da rocha metamórfica em rocha magmática, principalmente pelo processo de tectonismo, que aí estamos falando da subducção, que é a forma como a gente tem de produzir a fusão da rocha, e essa rocha fundida em função do vulcanismo, o extravasamento, ela se transforma em rocha magmática. Então, a rocha metamórfica ela se transforma também em rocha magmática, no mesmo processo que a rocha sedimentar. Então, repara, rocha sedimentar ela sofre tectonismo, vira metamórfica, que quando subducta, vira rocha magmática. Entenderam? Rocha sedimentar sofre o tectonismo. A rocha que não vira metamórfica, ela vai fundir, como a rocha metamórfica funde tudo, vira magma. Com o vulcanismo, ela vira rocha magmática. Tranquilo? Oi. Quando a rocha metamórfica vira magmática, nessa questão da fusão, é a mesma coisa de, tipo, magma vai derreter, aí vai resfriar, é igual ou é diferente? Mesma coisa, é igualzinho. Tá A bom. fusão é a rocha virar magma. Isso é a fusão. E aí, quando esse magma solidifica, vira rocha de novo. É a Entendi. mesma lógica. E Só palavrinhas um pouquinho diferentes. Oi? tipo assim, qual que é a diferença do tectonismo na sedimentar que vai fazer ela ir ou para metamórfica ou para magmática? No tectonismo em si não tem diferença. A diferença principal está na localização dessa rocha sedimentar na placa tectônica. Porque vamos supor o seguinte, tá? Você está me vendo na câmera? Ou você está vendo só a projeção do celular? Não, eu consigo te ver pequenininho, sim, e eu posso trocar aqui. Tá, então se você conseguir trocar aí,
Eu vou fazer com a minha mão aqui agora, tá? O que que acontece, beleza? Beleza. Imagina o seguinte, a gente tem duas placas tectônicas. As duas placas se chocam e uma delas vai subductar, ela vai mergulhar. Na borda dessa placa tectônica, imagina que essa placa seja toda de rocha sedimentar. Na borda dessa placa tectônica, a pressão ela é maior. Então, essa rocha sedimentar, em função dessa pressão, ela vira metamórfica. Subducta. Essa metamórfica da pontinha aqui, ó, ela vai fundir. Só que para trás dessa metamórfica, a pressão ela é menor. Então, pode acontecer de algumas rochas sedimentares, um pouco mais afastadas da borda da placa tectônica, não sofrerem o metamorfismo. E aí, quando ela mergulhar, a rocha metamórfica da pontinha funde e depois as rochas que estão para trás também vão sofrer a fusão na medida em que há o mergulho, que há a subducção. Resultado, no mesmo movimento tectônico, algumas rochas viraram metamórficas, outras rochas não viraram metamórficas. É por isso que tem aqui, ó, na tela aqui de novo do celular, na projeção da imagem, por isso que tem essa diferenciação da mesma rocha sedimentar poder virar metamórfica ou não virar metamórfica e só fundir no mesmo processo tectônico. Tudo depende da localização dessa rocha sedimentar na placa tectônica. Respondi? Respondeu, obrigada. De nada, Gabi. Ô, Bruno. Ô, Gabi, você conseguiu assistir às aulas dessa semana, apesar do áudio? Eu assisti algumas, não assisti ainda todas não, porque eu tive que fazer outras coisas. Mas Beleza, depois você eu fala acho se que rolou. o fone tá dando, tipo, tá tranquilo. Com fone, eu fiz com fone também, com fone rolou, funcionou legal. Depois você tenta aí. Então, legal. A última parte desse ciclo aqui, Ô, Bruno, Manu, você quer rapidinho. perguntar? Eu quero. Eu não entendi muito bem esse negócio da parte da rocha sedimentar poder virar outro tipo de rocha. Eu não entendi isso não, Bruno. Qual parte da rocha sedimentar? Essa que você estava explicando aí agora, quando você estava fazendo Na a placa função mal. tectônica? Isso. Quando Tá. ela vai subductar. Tá. Porque imagina o seguinte, que acontece o choque, a pressão aqui. Onde acontece o choque, onde uma placa está batendo com a outra, a força é muito maior, então a pressão é muito maior. Então aqui onde encostou, é onde a placa tectônica vai dobrar. Beleza? Onde ela vai sofrer maior pressão. Então, na borda da placa, a gente tem o metamorfismo, que é onde a pressão é maior. Só que aí a placa tectônica mergulha, ela subducta. Então, na ponta do meu dedo, a gente passa a ter a predominância de rochas metamórficas por causa do choque original da placa tectônica. Aí comprime, dobra antes de mergulhar. Então, formou rocha metamórfica. Só que vamos supor que toda essa placa tectônica, aqui, ó, meus dedos todos, sejam rochas sedimentares. Quando chocou e virou rocha metamórfica, mais perto da borda aqui, ó, da pontinha da placa, onde estão minhas unhas, aconteceu o metamorfismo, a dobra. Aí ela mergulha e onde tem essa rocha metamórfica, que é minha unha, ela vai fundir e vai virar magma. Para trás dela, ou seja, nos meus dedos, a pressão foi menor. Então, a chance de ter acontecido algum metamorfismo nos meus dedos, que são rochas sedimentares, ela é menor, porque a pressão é menor. A pressão é maior onde teve o choque. Quando ela mergulhar, parte desse mergulho a gente tem rocha metamórfica e parte desse mergulho a gente tem rocha sedimentar. Só que isso tudo vai fundir e vai virar magma. Por isso que a gente separa. Tudo era rocha sedimentar, por exemplo. Uma parte delas, pelo tectonismo, vai virar metamórfica. Outra parte dela, pelo tectonismo, não vira rocha metamórfica, porque são zonas de menor pressão, e ela vai fundir para virar rocha magmática. Melhorou? Deu uma melhorada, Bruno. Obrigada. Deu uma melhorada. Deu. Não, eu Esse deu uma melhorada. Deu? Obrigada, Esse deu uma melhorada aí, não é igual falar que a pessoa é bonitinha, não, que é feio arrumado, não. Não é falar assim, deu, tá bom, segue a aula. Entendeu, meu? Tá bom, deu. Qualquer coisa eu te pergunto também. Obrigada. Beleza, de nada. Bom, nesse miniciclo aqui agora, que é da rocha metamórfica para magmática, a rocha magmática também vai virar rocha metamórfica. Como que a rocha magmática pode virar uma rocha metamórfica? No mesmo processo, muito doido, no mesmo processo da rocha sedimentar. Se essa rocha magmática estiver numa área de tectonismo, de choque de placa tectônica, um granito, por exemplo, está numa borda de placa e sofre o tectonismo.
Em função desse tectonismo, nós teremos a mudança do ambiente, que é o aumento da temperatura e da pressão. E quando aumenta a temperatura e pressão, automaticamente a gente tem um processo chamado de metamorfismo. Quando acontece o metamorfismo, esse granito vai virar uma rocha metamórfica. Então, repara que a gente tem aqui, basicamente, 3 miniciclos que viram essa grande bagunça do ciclo das rochas. Um deles, para tentar enxergar melhor, tá, gente? É o ciclo entre rocha magmática e sedimentar. Outro é o entre rocha sedimentar e metamórfica. E outro é entre rocha metamórfica e rocha magmática. Isso tudo vira o grande ciclo petrológico, o grande ciclo das rochas, traduzindo, todas as rochas podem virar todas as rochas. Uma magmática, ela pode virar uma metamórfica, que pode virar uma sedimentar, que pode virar uma magmática, que pode virar uma metamórfica também. Ou seja, dependendo dos processos atuantes, todas as rochas podem virar tudo. E a relação entre rocha magmática e rocha metamórfica, repara que tem que ter o tectonismo atuante, a gente vai ter essa relação aqui como agente endógeno, os agentes endógenos, traduzindo o tectonismo. Para a gente tentar clarear um pouquinho a ideia, para fechar a aula, que a gente tem aqui agora 5 minutos, para fechar a aula com chave de ouro, para ficar linda essa aula aqui, eu vou dar alguns exemplos de rochas que estão aqui nesse ciclo. Então vamos lá. Vou escrever de vermelho aqui para o negócio ficar show. Rocha magmática, a principal rocha magmática que existe, que a gente citou aqui, é o granito. Então beleza, então a gente tem uma rocha chamada de rocha granito. O granito, quando ele vira uma rocha metamórfica, ele é transformado numa rocha chamada de gneiss. São as 2 rochas que mais existem no planeta Terra, tá? Granito e gneiss. O granito a gente conhece, construção civil. Gneiss também. Gneiss é popularmente conhecida como brita. Então a brita é o metamorfismo do granito, tá? Ela era granito um dia e virou brita, tá? Ela foi rebaixada. Então, granito vira gneiss pelo metamorfismo. Outro exemplo. Uma rocha sedimentar, por exemplo, um arenito. O arenito, pessoal, é muito utilizado para colocar revestimento em volta da piscina, aquela rocha mais amarela, que é usada em volta de piscina, que ela escorrega menos, ela é bem áspera. Não sei se alguém tem piscina em casa, ou se já foi em clube, já viu isso também. Em volta da piscina, assim, o pessoal costuma colocar uma rocha mais amarelada. Ela é o arenito, tá? Que é uma rocha sedimentar. O arenito, se ele sofre vulcanismo, tectonismo, funde, vira magma, ele pode se transformar em granito se a solidificação for lenta. Se a solidificação for rápida, depende do tempo da solidificação, nós temos a formação do famoso basalto, que é a principal rocha do fundo do oceano, que é rocha de solidificação rápida do magma, beleza? Então o arenito ele pode virar qualquer uma delas, beleza? Outra rocha sedimentar é o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que só é formada em fundo de mar. Ela é formada sempre pelas modificações químicas de exoesqueleto de animal marinho. Exoesqueleto de siri, exoesqueleto de camarão e por aí vai. Estrela do mar. Só pode ser de artrópode, tá? Minha esposa está gritando lá embaixo que ela é professora de biologia. Então a gente vai ter os exoesqueletos, tá? O que vai acontecer? Esse material de animal marinho, ele vai sofrer transformação e vai virar calcário. Curiosidade, o calcário, ele é muito solúvel em água e ele vira gruta. Todo lugar que vocês forem que tiver gruta, significa que é calcário e significa que já foi fundo de mar. Sete Lagoas tem gruta, Pedro Leopoldo tem gruta, Lagoa Santa tem grutas. Significa que todos esses lugares já foram fundo de mar em algum momento na história da Terra, tá? É uma identificação do paleoclima, do paleoambiente. Esse calcário, que a galera faz muito cimento com ele, por exemplo, né? O calcário é usado para fazer cimento, para fazer cal. Quando ele sofre metamorfismo, o calcário vira uma rocha nobre chamada de mármore. Beleza? Então, mármore é o metamorfismo do calcário, principalmente por compressão. A compactação do calcário transforma em
mármore. Tem também o argilito, que ele vira ardósia também pelo metamorfismo. E rocha metamórfica, quando ela vira sedimentar, ela vira arenito. E a rocha metamórfica gneiss ou mármore, em função do tectonismo, elas viram granito ou basalto. Então, para dar aqui alguns exemplos de rochas que podem ser transformadas, dando origem a outras rochas. Ficou alguma